Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Top demais. Mas, gente, hoje, autocobrança e perfeccionismo, o peso de ser sempre forte. Eita, isso aí, de fato, é algo que às vezes também as pessoas confundem, né? Muito. O fato de você, às vezes, ser uma pessoa firme e tal, acha que você é um Superman, né? E isso é perigoso. Doutor Egnaldo, vamos lá? Vamos entrar então nesse assunto? Queria que o senhor nos introduzisse a esse assunto, que eu tenho certeza que isso aqui vai dar pano para manga, hein? Sim, sim. E é bom, né? Porque, pastor Elber, a gente sempre tem um nível, né? E outra coisa que a gente vai conversando, quando a gente vai falando, a gente sempre tem, né? A gente percebe um nível de cobrança externa, né? Quando vem, principalmente nós, pais, que queremos ver nossos filhos bem e tal, e aí começamos. E aí precisamos olhar, será que também nós não passamos por isso? Né? E essa questão de ser forte, qual o contexto desse de ser forte, né? Ou de conquistar. Então eu preciso primeiramente ir ali e procurar observar o que seria essa, primeiramente, autocobrança, o que significa essa autocobrança que vivencia, que eu possa estar vivenciando o tempo todo, né? E às vezes a gente está trabalhando isso dali. Então, aquele focar que a gente vai precisar nesse momento, é o que a gente vai estar trabalhando, mas às vezes a gente vive aquele momento que você está se cobrando, que você poderia ter sido melhor, que você poderia ter conseguido. Aconteceu, igual a gente passa pelas questões de algumas perdas, e aí a pessoa vai falar assim, não, eu tinha que ter sido forte, o outro cobra dele, não, cara, você tem que ser forte, você tem que estar firme ali. Então, a pessoa começa a exigir de si mesmo, e começa, quando não consegue atingir, ou ela até atinge. Eu lembro que um dia eu falei aqui sobre, a gente falou assim, às vezes o seu 100% é meu 70%, eu não vou chegar ao seu 100%, mas eu fico me cobrando e eu não consigo chegar àquele resultado, mas eu tive um bom resultado, eu alcancei um objetivo, mas não, eu precisava ser igual ao outro, né? Eu precisava chegar lá, e aí é um padrão idealizado, e eu nunca estou satisfeito com aquilo que eu alcancei. E o que acontece com tudo isso? É muito gasto de energia, é muito sofrimento, né? Às vezes você conseguiu, você alcançou, pode ser melhor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar para melhorar. Mas eu nunca consigo chegar a uma satisfação. E aí eu vivo aquela cobrança. E isso pode me levar a um distúrbio, pode me levar a um trauma, né? Eu vou fazer um trabalho você vai encontrar pessoas, por exemplo, que chega num detalhe, ela consegue ver, seja em costura, em qualquer outra coisa, o mínimo detalhe, né? Então, assim, se você trabalha num padrão de qualidade de uma empresa, você vai seguir aquele padrão, e mesmo o padrão de qualidade, ele tem um limite para você lidar, né? Eu falo com as pessoas que, quando eu trabalhei na usinagem, então, assim, uma peça perfeita, ela tinha um padrão micro, medidas assim, milésimos de milímetros, e você tinha aquele padrão de variação, você tinha que estar dentro daquele padrão. Às vezes nós queremos nos colocar dentro desses padrões que não são os nossos. Então, eu começo a cobrar, né? A autocobrança começa por aí. Eu estou cobrando a mim mesmo daquilo que eu idealizo, que eu preciso alcançar, que eu preciso saber, que eu preciso fazer, e eu não consigo chegar ali. Ou quando eu chego, eu vejo que alguém ou foi melhor, ou eu acho que eu não consigo valorizar e nem alegrar com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu alcancei, com aquele momento que eu estou vivenciando. Então é um gasto de energia muito grande, é um sofrimento, é uma insatisfação constante, né? Você não consegue realizar aquela conquista que você colocou, você fica buscando o tempo todo que seja, não ter nenhuma falha. E aí, quando a pessoa vive essa falha, ou quando acontece, né, pequenos detalhes, ela vai vivenciar um dia terrível.
né, o restante do dia, a semana, e tem pessoas que não conseguem lidar com essa circunstância. Então, ela critica demais a si mesma e não consegue vivenciar. Quando a gente vai trabalhar com equipes, trabalhando com pessoas, você pede para ela e fala assim: olha, ache 3 pontos positivos que você possa elogiar em você. Começar a pensar nisso é uma dificuldade. Mas se eu perguntar, fale 3 pontos negativos, ou 3 defeitos, ou problema seu, ele vai achar mais de 3. Então, se a gente se critica tanto e não consegue estar satisfeito, valorizar. Então, essas são as dificuldades. E hoje, você que está aqui participando conosco, você que está ouvindo, comece a pensar, a avaliar como é que você tem vivenciado a sua história, né? Você está naquele extremo lá embaixo que, não quero saber, está tudo bem? Ou está naquele extremo que tudo tem que ficar tão perfeito que você se critica tanto que você não consegue chegar a um resultado em que você fala: graças a Deus eu cheguei ali, olha, foi bom, eu dei conta disso daqui, e reconhecer, tem coisas que eu não vou dar conta, e eu não vou conseguir ser perfeito. Então, conseguir vivenciar um tempo de alegria, né? Conseguir sentir prazer na vida e prazer naquilo que você faz. Muito bem, 10 horas e 13 minutinhos em Brasília, 10 e 13 na nossa capital. Antes de eu trazer aqui a próxima perguntinha para o doutor Aguinaldo, eu queria, claro que eu acabei não falando aqui no início, lembrar você que está aqui na rádio, né, que você venha para cá para o YouTube, para o nosso canal de TV no YouTube, porque primeiro que esse canal a gente tem planos, né, e claro, precisa crescer muito com esse canal. Então, você vem para cá, deixa seu like. Quando você chegar aqui, é Rede 316 TV lá no YouTube. Quando você chegar lá, você vai deixar o seu like, se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, ok? Clicar no sininho e compartilha, avisa para todo mundo que o Dr. Aguinaldo Pinheiro já está aqui junto com a gente, ao vivaço aqui na rede. Dr. Aguinaldo Pinheiro é um psicólogo clínico, pastor. Para você que está chegando agora aqui na nossa programação, muita gente chegou a semana passada, né, e chegou depois da quinta-feira, então essa semana já muita gente já chegou aqui na rede também, está conhecendo a programação. Então toda quinta-feira a gente tem esse bate-papo com esse homem de Deus, né, que é um psicólogo clínico, e sempre trazendo aí diversos assuntos, né, dentro da área emocional, tratando sempre das emoções e características e tal da pessoa. E então ele está aqui com a gente toda quinta-feira, nos abençoando, né, trazendo-nos orientação, falando um pouco sobre algumas situações. Enfim, são muitas coisas que são tratadas aqui com perguntas dos nossos ouvintes. Então, se você também, dentro desse assunto de hoje, né, que nós estamos já tratando aqui, que é autocobrança e perfeccionismo, perfeccionismo e o peso de sempre ser forte, é o subtema aí, dentro desse bate-papo de hoje, se você tiver perguntas para fazer e gostaria, né, de ouvir aqui a resposta do Dr. Aguinaldo, se for algo tranquilo, que você não vai se sentir constrangido, você pode fazer no chat, né, se você estiver aqui no YouTube. Agora, se você estiver na rádio, você pode mandar lá no nosso WhatsApp, 11 9 30 03 03 16. Sendo que o nosso combinado aqui é o seguinte: nas quintas-feiras, no horário do Dr. Aguinaldo, toda pergunta que chegar lá no nosso chat, lá no nosso WhatsApp, a gente não vai divulgar o nome das pessoas, ok? A gente não identifica essas pessoas, ok? Então, a não ser que você queira. Se você fizer questão, aí você bota lá, pode me identificar. Se não, eu não vou identificar, ok? Que aí o Dr. Aguinaldo vai responder e você, não vai ter nenhum constrangimento ou alguma coisa nesse sentido. Agora, claro, as perguntinhas que vierem no chat, a gente vai entender que é tranquilo para a gente estar respondendo aqui, ok? Bom, são 10 horas e 15 minutinhos. Doutor Aguinaldo, caminhando, né, continuando aqui, indo por partes agora do assunto de hoje, eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente o que exatamente significa perfeccionismo, né? E também se existe alguma diferença entre buscar excelência e ser perfeccionista. Buscar excelência, pastor Elber, você perceber que você pode melhorar. Tem algo, um músico ele vai desempenhar uma peça
em que ele vai aprender, primeiro, que eu tenho uma dificuldade de olhar aquelas partituras ali e trabalhar, né? Mas ele vai, e eu via em igreja, contexto de igreja, um rapaz no estúdio, ele estudando o tempo todo no piano, e ele colocando, buscando a excelência, e ele falava isso naquilo que ele fazia. Então, como que ele buscava essa excelência? Ele praticava todos os dias, assim como a pessoa no esporte, ele tem aquela hora, aquele trabalho, e é a repetição, repetição. Por quê? Porque ele sabe que numa competição ou numa apresentação, aquele detalhe vai fazer a diferença entre o outro, né? Aí você vai olhar, o perfeccionista, ele nunca vai chegar, ele vai sempre se cobrar daquilo perfeito, e existe perfeição, né? Ele vai fazer algo, vai ficar bom, mas ele pode melhorar. Ele excelente naquilo que ele faz, e ele vai chegar e vai falar assim, olha, cheguei, consegui, até aqui eu faço e trabalho bem. O outro vai falar, eu faço, mas não está bom, e não está bom, e não está bom, e nunca vai conseguir. E aí ele vai entrar outro detalhe. Quando esse perfeccionismo está te levando ao estresse, à angústia, à dificuldade, e até mesmo a ansiedade tão grande de que ao invés dele conseguir fazer, ele desaba. Olha que problema em relação a isso daí. Então, é importante estar atento em relação a isso. Aquilo está trazendo sofrimento, ou ele faz com tanta leveza que ele vai continuar procurando melhorar para se apresentar bem ou para fazer bem, um bom trabalho, apresentar, e depois ele fala, até aqui eu consegui, eu posso melhorar um pouco mais, e eu vou tentar. E aí ele vai observar. Agora, chega alguém e fala, olha, está perfeito. E ele fala, não, não está. Não, tem que fazer melhor. E ele fica sofrendo o tempo todo em relação a isso daí. Então, precisa estar atento em relação a que às vezes a pessoa que se cobra tanto, ela faz algo tão perfeito que ela é elogiada, e ainda assim ela não consegue receber esse elogio porque ela acha que não está bem, né? Ela sofre esse trabalho. Então, é uma insatisfação constante, né? Aquela sensação que ela nunca é boa o suficiente, que ela nunca consegue alcançar. Nós vamos passar por algum momento, já podia ser melhor, mas eu não vou conseguir. Eu tentar hoje correr, fazer um exercício com a idade que eu tenho, querendo ser o que eu era antes. Eu não vou conseguir, né? Eu já tenho a idade chegada, né? Os desgastes da vida, tudo isso. E aí eu vou querer, não, eu tenho que ser perfeito igual era lá com 15, 16 anos, não vou ser. E aí eu preciso agora não sofrer. Preciso agora aceitar se o meu perfeito é esse aqui, né? Eu consigo lidar com esse momento. E aí trabalhar esse detalhe em nossas vidas. E aí vem a questão, porque a autocobrança é aquela que você fica se fazendo, se criticando o tempo todo, né? Você nunca consegue atingir um momento em que você se satisfaz. E aí é trabalhar isso. Então você pode buscar excelência sem problema nenhum e com leveza e chegar assim, olha, a minha excelência chegou nesse padrão aqui. E você entendeu o padrão que você chegou. Mas você pode também não achar que conseguiu e ficar brigando e sofrendo. E às vezes aconteceu um problema ao contrário, né? Ao invés de você avançar, você começa a viver estresse, angústia, né? Dores, sofrimento e desaba. Muito bem. Agora 10 horas e 20 minutinhos em Brasília, 10 e 20 na nossa capital. Lembrando aos nossos queridos ouvintes aí, não deixem de deixar o like. Soa estranho, né? Mas é isso mesmo. É quase que redundante, mas não é, não. Não deixe de deixar, isso mesmo, o seu like lá no nosso canal. Tô vendo aqui as pessoas que estão assistindo, estão aí, tem várias pessoas assistindo que ainda não deixou o seu like. Avisa todo mundo, manda o link da rede aí, né, para que as pessoas possam vir para cá também, para o YouTube, participar desse bate-papo. Doutor Aguinaldo, por que muitas pessoas sentem que precisam ser fortes o tempo todo, né? E às vezes até mesmo sem espaço para mostrar ou para mostrar fragilidade, né? Na verdade é isso. E aí se posiciona de uma forma que inicialmente eu vejo assim,
e convivendo com algumas pessoas que eu consigo identificar isso nelas, inicialmente, maravilha, né? E tá todo mundo ali elogiando. Rapaz, fulano é centrado, fulano é assim, fulano, né, é top e tal. Só que essa corda aí, ela começa a esticar, né? E lá na frente, eu particularmente acho que pode dar um BO, né? O que o senhor diz disso daí? Sempre Olha, dá, pastor Elber. Sempre dá. Porque a gente conversa com algumas pessoas, no setting terapêutico, por exemplo, a gente encontra pessoas que é, foram cobradas e se cobraram e se cobram o tempo todo. Então, assim, tem pessoas, vamos lá, em relacionamentos, por exemplo, tem pessoas que querem apenas ser cuidadas. Mas a história de vida foi o tempo todo que ela tinha que ser boa, que ela tinha que ser conquistar, que ela tem que dar conta, que ela tem que ser forte, que ela não pode, que ela tem que, aquela cobrança tem que ser o suporte para o outro. E às vezes nós não nos permitimos viver um momento de parar e falar assim, rapaz, eu preciso de ajuda, eu preciso de cuidado. E nós, homens, por exemplo, somos mais difíceis de poder falar sobre isso, né? Porque para o homem é cobrado que ele é forte, ele tem que dar conta, você tem que cuidar do outro, né? A gente observa assim, vários assuntos que nós já conversamos aqui, por exemplo, quando é o momento de perda, de luto, alguém sempre chega e fala assim, seja forte, né? Você tem que sustentar, porque senão o outro vai desabar. Mas e você? Como é que você está ali? E aí você começa a se criticar se a lágrima rolar, né? Você começa dizendo, eu não posso. E se acontece isso, você entra num sofrimento tão grande que você falhou, você não conseguiu dar conta daquilo que foi te imposto, né? Eu gosto de falar isso, foi imposto, porque às vezes a pessoa, quantas vezes alguém chega para você e fala assim, como é que você está? Né? O que eu posso fazer por você? Né? E a realidade é essa. Então a autocobrança, ela está em todos os detalhes, porque às vezes a gente pensa na autocobrança e a autocrítica, né, somente naquela questão de estudo, de escola, né, de trabalho. Então a gente precisa estar atento, porque às vezes é no momento de relacionamento familiar, é no momento em que você está na sua casa. E assim, vivemos em um mundo que tem suas divergências, as suas dificuldades, os seus problemas, né? Hoje, graças a Deus, a gente vai observando que vai se abrindo, né, para que possa ser trabalhado, por exemplo, a pessoa que tem um familiar neurodivergente, quantas cobranças que ele tinha, então parecia que aquela pessoa não era perfeita, alguma coisa aconteceu, né? No passado, lá no passado, quantas pessoas que mantinham os seus filhos, os seus familiares escondidos ali, porque não poderia ser apresentado na sociedade, porque a falha era dela. Então nós vamos vivendo num tempo hoje que pode se abrir, pode se falar, mas é um peso ter que ser forte o tempo todo, no momento em que você vê, olha, houve uma falha, houve uma crise, houve uma dificuldade, né? Uma mudança, mudança, seja ela social, tudo isso está ali naquele meio. E aí eu preciso estar atento em relação a isso. E muitas vezes fazemos as mesmas cobranças para os nossos filhos, para aquele que está lá na escola, né, para aquele que está ali, e aí colocamos várias exigências, e aí eu sempre pergunto isso, o que você está propondo para ele? Era o que você queria fazer? Você está se realizando nele? Porque se você não conquistou, não coloque esse esforço no outro, mas ajude ele a poder ver assim, que ele é possível, ele vai dar conta, ele consegue. Se não, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Se for o momento de chorar, vamos chorar aqui, vamos parar para renegociar, vamos conversar sobre isso, né? A gente vê assim, quantas pessoas que entram em desespero quando chegou atrasado para um concurso e o portão fechou, mas assim, ele não contou com algumas variáveis, né? Seja de trânsito, seja de tudo. E aí chega ali, ele não consegue, o sofrimento é muito grande. E aí ele se acha a pior pessoa do mundo e não consegue lidar com aquilo, porque ele não foi perfeito naquilo que ele idealizou. A autocrítica é grande. E o pior ainda é quando a pessoa chega ali e fala assim, eu te avisei que você tinha que ter pensado nisso antes, mas ele não pensou. Talvez poderia ter sido ajudado antes, para quem já tem a experiência, para quem já vivencia tudo isso. Olha,
o que acontece? Acontece isso, isso. Você está atento aos detalhes, aos editais, tudo aquilo que foi proposto. A vida tem tudo isso daí, né? E aí é importante a gente estar atento em relação a isso, né? Você quer ser... eu tenho uma frase, né? Tem uma pessoa que falou um dia na igreja, eu achei interessante, e já achei isso também na internet, tudo, não sei quem falou, mas uma pessoa falou com a gente lá e falou assim: o feito é melhor do que o perfeito, né? Então, assim, faça, dê o seu melhor. Se você puder melhorar da próxima vez, você vai fazer, mas se satisfaça com aquilo que você conseguiu conquistar. E é o celebrar, que a gente sempre fala, celebrar com a conquista que você teve hoje. Isso é importante, né? Não é ficar se criticando, cobrando e falando, não deu. Você sempre vai ficar achando problema. Então, se isso está acontecendo na sua história, dá uma olhada, visita aí, vê o que está acontecendo no seu dia a dia, o que está se passando, da onde veio toda essa autocobrança aí, por que você tem feito isso? É alguma coisa da sua história? Isso faz parte virou agora parte da sua personalidade, é você a si mesmo, né? Então eu preciso estar atento em relação a todas essas coisas, porque senão eu não vou conseguir superar as lutas que virão a cada dia. Muito bem, 10 horas e 27 minutos em Brasília. Partindo lá para a autocobrança, doutor Aguinaldo, o senhor acha que a autocobrança ela pode ter aí um lado positivo, né? E tem mais. E em que momento isso pode se tornar prejudicial, doutor Aguinaldo? Olha só, quando é algo, e essa cobrança que você tem, por exemplo, você está sendo preparado, trabalhado para conquistar alguma coisa, e você começa a vivenciar esse cuidado, então assim, não é ficar, porque o que a autocobrança traz? Crítica de si mesmo, um ideal que você pode não ser realista, né? Então, ela te leva mais para o lado do sofrimento. Quando você não tem disciplina, então a questão é, eu estou me cobrando porque eu estou procrastinando, não estou tendo disciplina, então eu preciso pedir ajuda, preciso trabalhar isso daí para poder solucionar essa questão. Eu preciso ter regramento, eu preciso ter disciplina, e aí isso faz parte para que eu possa conquistar algo que eu quero, né? Então nós estamos, por exemplo, aqui no DF, né, em Brasília, é onde tem muita oportunidade de concurso. E aí quem tem oportunidade de concurso, ele vai também ter a disciplina, né? Agora, se ele não conquistou, ele precisa avaliar e não ficar cobrando, ou aquela autocobrança em que ele fica se punindo, né? Em que ele fica assim, olha, não foi perfeito, olha, eu não atingi o objetivo que eu queria. Então eu preciso agora avaliar, olhar esse momento e começar a trabalhar o quê? Então, assim, a minha falha foi nesse detalhe aqui que eu não aprendi, então eu vou buscar conhecimento. Então isso não é ficar se autocobrando o tempo todo, que é aquela autocobrança que faz você se punir, ter um ideal que não existe para você não vai alcançar. E você vai ficar sofrendo o tempo todo. E aí o aspecto negativo é que vai te levar para um problema emocional, ou te desaba numa depressão. Ele vai te levar para um transtorno. Então eu preciso estar atento. Então, da onde vem essa autocobrança, né? Eu preciso avaliar o tempo todo e estar com meu foco no presente. O que está acontecendo o tempo todo, né? Então, eu preciso estar vendo esse desenvolvimento, conhecer quais são os padrões. A autocobrança ela vem trazendo alguns padrões de metas que vão desenvolvendo ao longo da história, que eu preciso estar avaliando ali. O que eu estou fazendo em relação a isso, né? Como que eu estou trabalhando isso dali, né? Por que eu estou trazendo esse padrão para a minha história e vivendo a frustração, algo que eu não vou atingir, ele é idealizado apenas, né? Aí eu vou ficando frustrado, vou ficando insatisfeito, vou sofrendo em relação a isso aí, não me considero bom o suficiente, e aí o que vai acontecer nisso aí? Eu vou começar a focar mais nas minhas falhas, nos problemas, nos erros, e aí
eu vou começar a ter momentos de frustração, essa é a parte negativa, né? Vou ter uma exigência que eu não vou conseguir atingir e vou desabar. Olha um exemplo, nós já sabemos disso, por exemplo, a pessoa vai fazer uma... Nós temos dificuldades com avaliação e nós sabemos disso, nós ficamos ansiosos. E se você não estudou e você depende daquele resultado, pensa na pessoa que vai fazer uma avaliação, passar por uma avaliação e trava. Depois que ela trava, ela entrou num... Qual foi o problema? Ela entrou numa ansiedade tão grande que ela desabou, ele travou, ficou catatônico. Precisou ser cuidado, precisou ser levado, precisou passar por um momento foi percebido ali, então foi, às vezes, chega até ir ao médico e tudo. Qual vai ser o resultado disso depois? O resultado é, ou ela vai precisar buscar ajuda e ver aonde foi a falha, por que ela aconteceu aquilo ali, e muito provavelmente porque não estava preparada, né? Ou já vivia uma crise de ansiedade, 10 horas e 32 minutos em Brasília, 10 e 32 na nossa capital. Estamos ao vivo com o doutor Aguinaldo, acho que deu uma pequena falhazinha aí na internet dele. Conclua aí, doutor Aguinaldo. Isso, eu acho que foi no meu aqui. Eu estava falando sobre justamente a pessoa que ela chega a ficar, ela tem aquela crise, aquela ansiedade, fica numa avaliação e ela tem aquele problema que ela dá aquela catatonia, ela para, né? E ela precisa ser cuidada. O problema é, ou ela vai partir por um momento que ela vai ver, olha, eu não estava preparado, vou reconhecer, vou trabalhar, ou eu estou vivendo um tempo de ansiedade, qual seja a angústia, o que aconteceu durante o dia, ou ela vai pegar e vai fazer o quê? Ela vai ficar se cobrando, sofrendo o resto da vida e pode parar e nem querer mais fazer nada. Ela entra numa depressão e ela se acha a pior pessoa do mundo. Então, eu preciso estar atento. Eu estou me criticando o tempo todo. É claro que eu não sou o top lá, né? Mas assim, eu estou o tempo todo, tudo que eu faço não está bom. Então, qual é o ideal que está passando na minha mente? Por que está vindo esse ideal que eu não consigo alcançar? Ele veio de fora porque eu fui cobrado a vida toda. Isso é algo porque sempre falaram que eu nunca ia conseguir nada na minha vida. Ou isso foi um idealismo que eu tenho colocado porque eu tenho assistido, visto qualquer outra coisa. Eu preciso saber qual é o momento que eu estou vivendo. Por que eu estou sofrendo isso? Né? Porque é um peso emocional muito grande, pastor Elber. É um peso muito grande. Então, geralmente, como é que a gente vai trabalhando isso dali, né? Na nossa área, principalmente na nossa abordagem, na minha abordagem, por exemplo, é viver o momento, aqui e agora. Né? O que está acontecendo com você nesse momento? Qual é o foco? O que está vivenciando isso? Né? Quais os sentimentos que estão vindo ali e eu preciso assumir a responsabilidade disso? Né? Como é que os padrões foram construídos na minha mente, esse padrão de perfeição? Né? O que isso foi construído na minha mente? E aí eu preciso começar a trabalhar isso passo a passo, passo a passo. Né? E ver como que isso tem sido vivenciado na minha vida. Nós vamos sempre ter um momento de cobrança de alguma coisa, né? O ideal de um futuro ou do presente que eu não alcancei. Então, eu preciso ver, avaliar por que nesse momento eu estou tendo esse sentimento, por que eu estou me cobrando tanto assim, né? E o que eu preciso agora observar? Tem alguma coisa à minha volta que está me levando a essa cobrança? Tá, é no meu trabalho. Então, no meu trabalho tem um padrão que eu preciso cumprir. Eu vou cumprir esse padrão e vou trabalhar. Né? Não, eu não alcancei, vou pedir ajuda. Eu tenho que ser realista comigo mesmo. E aí falar assim, olha, eu preciso de ajuda. Às vezes a gente não quer pedir ajuda, às vezes a gente tem medo de pedir ajuda, porque vai se achar fraco. Foi aquela questão da força, né? É a comparação que fala, se eu não consigo cumprir isso, eu sou fraco. Se eu não consigo fazer isso, eu não sou inteligente. Se eu não consigo dar essa resposta, né, a gente sofre. Às vezes a gente acha que tem que ter resposta para tudo. Mas quem tem resposta para tudo? Eu não tenho. A gente pode juntos alcançar essa resposta, conquistar essa resposta. Né? E isso leva muitas pessoas a sofrimento.
Muito bem, 10 horas e 36 minutinhos em Brasília, 10h36. Lembrando que daqui a pouquinho a gente vai estar interagindo com você, tá? Você que está mandando recadinho aí no nosso chat e também no WhatsApp. Eu estou vendo aqui que tem vários comentários, acho que já tem até perguntas também aqui no chat. Daqui a pouquinho eu vou estar olhando também o nosso WhatsApp. Então, você continua mandando aí, tá? E já a gente vai estar interagindo com você. São 10 horas e 36 minutinhos. O doutor Ignaldo, você estava falando aí, eu estava... não tem jeito, né? Você começa a falar, você começa a pensar em pessoas, né? Lembrar de pessoas e tal. E isso, assim, às vezes, quando a pessoa se posiciona dessa forma de perfeccionismo e por aí vai, ela abriu vamos dizer assim, uma porta, né? Ou sei lá o quê. Que aí as pessoas em seu redor começam a vê-la assim e vão começar a cobrar também dela esse posicionamento. E aí só que a pessoa sabe, né, que ela não vai dar conta, mas ela continua forçando essa barra, né? E aí eu acho que é onde mora o perigo, né, doutor Ignaldo? Porque a gente vê casos extremistas, né? As pessoas às vezes entram, ou casos extremos, melhor dizendo, de ver casos extremos, porque as pessoas entram às vezes em depressão, né? A pessoa a ponto de querer até mesmo dar cabo da vida, né? Sim. Porque ela não tem coragem de assumir que ela é uma pessoa normal, ou que aquilo não é surreal, né? Não vai dar conta, né? E aí, em cima disso, eu queria a próxima pergunta. Eu queria que o senhor falasse também sobre os sinais, né? Quais os sinais que mostram que a pessoa ela está ultrapassando o limite saudável, vamos dizer assim, né? Da cobrança consigo mesma. Então, ela precisa estar atento quando ela começa a sentir as dores emocionais. Ela não consegue lidar, né? Ela começa a se cobrar de tal forma que o cansaço começa a apresentar, a fadiga emocional vem sobre si, né? Ela começa a ser tão crítica de si mesma, que tudo que ela faz ainda não está perfeito, né? Ela poderia dar uma resposta melhor, poderia se apresentar melhor, e aí ela começa a não avaliar sobre o porquê que ela não deu aquela resposta e não alcançou. Foi por falta de conhecimento? Porque tudo tem sido avançado? Ou foi porque ela até atingiu e não, acho que não é bom, não, eu preciso melhorar daquilo. Então, os sinais que a gente vai observando são esses sofrimentos, né, que vão dando ali, né? Lembra que a gente falou um tempo atrás sobre culpa? Ele começa a se culpar. A pessoa se cobra tanto que ela começa a se culpar. Ela começa a viver naquela sensação de que não alcançou ali o tempo todo, né? Fica estressada o tempo todo, né? A gente vê assim, olha, uma pessoa que está vivenciando aquele momento de angústia, e a gente passa por isso. Você está fazendo um trabalho, você está estudando. Olha, o menino, a pessoa que vai fazer um vestibular, o que acontece? Sempre os professores, os instrutores vão falar o seguinte: você estuda tanto tempo e tira tanto tempo para descansar. Ele é um padrão, porque o seu organismo precisa dar uma desligada, né? Os professores de pré-vestibular aí, no final, faz até música, aquela coisa toda, para desestressar a pessoa, porque ela está naquela autocobrança que ela precisa saber. Mas no trabalho também tem. Então, tem trabalhos que naturalmente já são estressantes. A pessoa tem que ter uma atenção muito grande. Ela precisa estar atenta. E se ela fica se criticando que nunca conseguiu alcançar, qual é o ideal que está na mente dela? Mais uma vez, vou lembrar, é a pessoa que está trazendo o ideal irrealista. E aí os sinais que ela vai demonstrando é justamente esse momento de que ela começa a ter o esgotamento, começa a viver, pode entrar numa depressão, vive uma ansiedade exagerada, e ela pode entrar num transtorno de ansiedade, né? Então a gente fala assim, mas essas coisas tudo, se são transtornos? Sim,
né? 10 horas e 41 minutos em Brasília, 10h41 na nossa capital. Doutor Ignaldo, nesse momento, está enfrentando lá uma dificuldade, acredito eu. Caiu de novo? Caiu de novo. Isso. Alguma coisa deve estar acontecendo aqui na Samambaia, que a internet está caindo ali, né? Isso. Então, a gente precisa estar atento, porque você precisa ter consciência de si mesmo. Você precisa olhar da onde surgiu essa autocobrança, tá? Eu me cobro por quê, né? Será que eu consigo me aceitar? Uma coisa interessante, tem pessoas que não aceitam do jeito que é e fica se cobrando, quer se modificar. Olha os prejuízos aí. Se eu quero ser aquilo que eu não sou, quero modificar alguma coisa, né, na minha vida, na minha estética, seja o que for, se é algo necessário, não há problema algum, você está se cuidando. Se começa a ficar exagerado, é sinal de que você está se cobrando e se criticando que não está perfeito. O que você quer ser perfeito? E aí, assim, nós vemos reportagens, nós vemos várias vezes pessoas gastando fortunas, pessoas sofrendo porque o outro olhou para ele e falou, olha, você tem um sinalzinho aqui no nariz, olha só, pronto, deu problema ali, né? Não, então tem que mudar, eu tenho que ser... E a pessoa não se vê. Então, assim, qual é o contexto, né? O que está trazendo ali? Uma coisa é você fazer algo bem feito, uma coisa é você procurar ser bom naquilo que você faz, e a outra coisa é você nunca achar que está perfeito. Nunca você olha e acha defeito, o outro olha e fala assim, não, está muito bom. E você fala, não, não está. E aí, onde você está achando isso? Da onde está? Será que são os seus olhos? Ou isso vem de alguma coisa lá de trás de que você sempre foi cobrado? E você colocou que você nunca é bom, você precisa atingir o ideal imaginário. Então, é trabalhar isso daí. Tem a parte, a gente vê a autocobrança, ela vai sempre trazer algo que vai trazer dor, dificuldade, se você não conseguir compreender que você tem limites e aceitar. Se você não conseguir traçar objetivos que você possa alcançar e falar, olha, até que eu alcancei, que bom, parabéns, agora eu vou para o outro próximo estágio, daqui a pouco eu consigo ali ir se alegrando a cada momento com aquilo que você tem conquistado, né? Focando naquilo que você pode trabalhar, pode investir e ver que você é uma pessoa. Vou dar um exemplo aqui, né, nesse texto ali, né, quando a gente falou da questão de ser forte, lá para os cristãos aí, em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, né, eu costumo falar isso no momento de perdas, de dificuldades, mas no capítulo 11, lá no finalzinho, quando Jesus vai e fala para os discípulos, para as pessoas que estão lá, fala assim, ó, vinde a mim, todos vós que estão cansados. Tem um texto que fala assim, uma versão que vai falar assim, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e eu encontrarei descanso para as vossas almas. Né? Às vezes a gente está tão com a alma amargurada, cansada, né? Sofrendo. Eu só preciso agora falar assim, cara, reconhecer, eu tenho esse fardo, eu não consigo parar de me criticar, vou pedir ajuda, vou trocar esse fardo, vou procurar alguém, vou viver com mais leveza, vou sorrir, vou pular de paraquedas, ali achou alguém, vou pular de paraquedas, vamos largar tudo lá, né, e torcer para chegar bem lá embaixo, né, e vamos vivenciar, né, o melhor. Talvez eu não consiga, mas até aqui eu cheguei, mas eu consigo me alegrar, né? É um ideal alcançável, real. O irreal vai me trazer sofrimento. Então tem muita gente, pastor Elber, sofrendo, cobrando, porque tem que ter aquilo que o outro tem, fica comparando com o que o outro conquistou, mas ele não sabe a luta que o outro passou, né? É a história do rapaz que queria ser um excelente pianista e está na casa do excelente pianista e vai falar lá, eu queria tocar que nem ele, né? E aí ele falou assim, olha, mas
você pagou o preço, você estudou o tempo que ele estudou. Eu não vou tocar igual o outro se eu não estudo, né? Eu não vou fazer algo bem se eu não consigo cuidar pelo menos do mínimo aqui e trabalhar minhas emoções. Então, cada pessoa tem uma forma de lidar com a vida. Cada pessoa tem uma forma de se alegrar e se reconhecer, mas ele precisa olhar qual é o padrão dele, aonde ele tem criado. Se é dele ou se vem de fora. Eu preciso estar atento em relação a isso daí. Muito bem, 10 horas e 47 minutos em Brasília, e aumentando mais, vamos dizer assim, os prejuízos, né, que de repente a pessoa que está sempre se autocobrando pode acontecer. Como que a autocobrança, doutor Aguinaldo, se relaciona com a ansiedade, com o estresse e até mesmo com a tal da síndrome do pânico? Pois é uma questão emocional que vai estar ali, né? A pessoa está ali vivendo aquele momento a gente sabe, a gente fala da ansiedade e a pessoa às vezes não percebe. Então vamos buscar de uma forma mais prática, né? Vamos colocar ali. Você já teve um momento em que assim você precisa dar conta de um produto, de uma tarefa. Você está trabalhando e você sabe o padrão que tem ali. Você tem um padrão para poder alcançar, né? Se você tem que correr 100 metros em tantos segundos, você vai treinar para isso. E você vai ver tudo aquilo que você precisa. Alimentação, cuidado, tudo aquilo que você é um atleta. E você vai investir nisso. Se você não conseguiu, o que você vai fazer agora? Vai trabalhar esse momento. Mas se antes eu começo a sofrer, a ansiedade bateu, eu não vou dar conta, o meu corpo vai desabar. Nós tivemos nas Olimpíadas e tudo, e vimos ali pessoas que depois falaram, né, atletas que falaram que naquele momento que não estava conseguindo, foi o psicólogo do esporte ali, a psicóloga dela, que conversou com ela, pois o nível de ansiedade estava ali, ela falou, foi um momento que falou, para agora, né, você não vai conseguir agora, porque o seu nível de cobrança, autocobrança, estresse estava tão grande, você precisa cuidar da sua saúde, que a pessoa foi tão além que ela prejudicou a saúde dela, os músculos dela. Precisou de descansar, não competiu aquela prova e conquistou a vitória na outra prova. E alcançou. E aí estava no pódio, e aí ela deu esse testemunho, porque assim, olha, aquele momento a minha mente, o meu emocional não estava dando conta. Você vai para cuidar dentro de casa, você está trabalhando ali, você precisa entregar a sua tarefa e você não está dando conta, porque tudo que você está fazendo ali, a gente começa a falar que está dando errado, né? E sabe quando aquele negócio está dando errado? Você vai fazer, e às vezes um momento que você está entrando no pânico de só de pensar em fazer, você já começa a ter medo. A ansiedade foi lá em cima. Por que isso está acontecendo? Né? Eu preciso conversar com o meu patrão e eu preciso apresentar essa tarefa. Eu sei o que está em jogo ali, em jogo está o meu serviço. E se eu estou não dando conta, eu vou pedir ajuda. Olha, eu não sei fazer isso, eu não estou conseguindo fazer nesse momento. Eu preciso. Isso é dar conta do que você está vivenciando. Né? Por quê? Ansiedade, estresse, né? Você vai fazendo. A gente fala de estresse assim comum. As pessoas vão ao médico e falam assim, estou passando mal, o coração está acelerado, a cabeça está doendo, né? Eu acho que eu estou... E aí você faz todos os exames, o médico vai falar para você, não, isso é estresse, você precisa tirar férias. Aí ele se cobra tanto, sabe como? Que se eu tirar férias, o outro vai tomar meu lugar porque ele trabalha melhor do que eu. Aí, você já colocou que você não é capaz, que você não está dando conta, e que o outro, se você tirar o seu tempo correto para poder descansar, o outro vai tomar o seu emprego. Aí da onde vem essa cobrança? Às vezes essa cobrança está vindo lá de trás. Olha, se você não fizer, não for bom, o outro vai tomar o teu lugar. Nós precisamos dar conta disso daqui. Fiz uma conta aqui que não deu certo, a gente precisa desse dinheiro. E se você não fizer isso, não vai dar certo.
você tem que ser melhor, né? Você precisa ter aquela promoção. E aí? Como é que você vai vivenciar isso? Então, tudo isso trazem sofrimentos emocionais. E todo sofrimento emocional, ele vai ter que ter uma descarga. E a descarga é no organismo, é no corpo. Você trava, você sofre, vai para uma cama, você não quer levantar mais no outro dia, você não quer olhar para ninguém, está na depressão, desistência da vida. Você entra no pânico, você se contorce de tudo, né? E aí, como é que você vai fazer isso daí? Né? Eu preciso estar atento e estar vivenciando isso. O que é bom, o que é necessário e o que é essencial para a sua vida. Muito bem, 10 horas e 52 minutos em Brasília, 10 e 52 na nossa capital. Dá tempo de fazer mais uma perguntinha? Já já a gente vai lá para o nosso chat. Tempo tá, vou tentar responder o mais breve possível. Ok. Como é que tá falando disso? Como é que tá seu tempo hoje? Está apertado? Não, a gente pode ir seguindo. Daqui a pouco eu não falo assim, tá acabando, não dá tempo ainda. Bom. Meu tempo é sempre apertado. Aí eu fico me cobrando, aí eu aqui, na autocobrança. Tá certo. Falando agora um pouco sobre perfeccionismo, doutor Aguinaldo, de onde nasce o perfeccionismo? Você acha que é algo assim da personalidade ou é fruto de influências externas mesmo, como a família, a sociedade? De onde é que o caboclo tira que ele tem que ser perfeito mesmo? Trocando. Pastor Elber, a gente está no meio do povo, no meio da sociedade, a gente tem assim, é aprendido, né? E você vai assimilando também. Porque, olha, se o outro cobra, né? E quantos que não já ouviram? Eu já ouvi isso muitas vezes, né? Ah, você nunca vai conseguir fazer isso. Ah, isso que você fez não está bom. Né? E eu aprendi, e isso foi, aí já foi um líder religioso, um pastor, que um dia chegou e falou justamente isso comigo. Falou, olha, você... E a gente falando de obra, né? Ele falou, olha, você está mexendo ali na sua casa, aí você pede para o seu filho fazer algo. Ó, tira no final do dia isso aqui, coloca em tal lugar. Ele vai e faz do jeito dele, que ele aprendeu, que ele fez ali. E você chega e ao invés de falar, olha que bom, parabéns, tal, né? Se pode ficar melhor, você vai ajudá-lo. Não, mas aí você vai e fala o seguinte, tá vendo? A gente pede, por isso que eu peço para você fazer as coisas. Você faz aí, é o jeito que você fez ali, ó. Podia ter colocado de tal jeito. Ou seja, é o jeito que você idealizou. Mas você mandou ele fazer, tira daqui, põe ali, ele pôs. E aí o que aconteceu? O que veio na mente desta criança, deste menino, desta pessoa, né? O que ele me pediu, eu não soube fazer. Eu não sei fazer nada certo. Aí, geralmente a gente fala que aqui, aí entra a questão de comunicação, tudinho. Por que na comunicação a gente pergunta, você entendeu o que eu te pedi? Você está entendendo o que eu estou falando? Se ele falar que eu estou entendendo, então repete para mim, por favor. Não, é para eu pegar essa caixa aqui e colocar ela naquele canto de tal forma, desse jeito. É isso? É. Então ele sabe, a comunicação foi bem feita, ele vai fazer daquele jeito que você pediu. Se ele não fizer daquele jeito, ou se ele fizer e você cobrar de outro jeito, ele vai falar assim, ó, você me pediu dessa forma. Mas percebe que às vezes nós temos medo de fazer isso, de fazer a pergunta, que nós não entendemos. Ah, não, eu já entendi. Aí na realidade, eu não compreendi aquilo. E aí eu fico me cobrando o tempo todo. Então a sociedade traz isso, que você tem que ser perfeito. A sociedade vai trazendo para você um padrão de vida ideal que você tem que alcançar. Né? Há um tempo atrás, eu vivenciava morava numa cidade que a parte era industrial. De um tempo para o outro, rapidamente mudou para a área automotiva. E aí, assim, tudo aquilo que eu aprendi precisou ser adaptado, ser trabalhado. Eu preciso vivenciar isso. Ah, eu não vou conseguir, e aí eu preciso trabalhar. Da onde está acontecendo isso? Então, o perfeccionismo, ele vem muitas vezes da cobrança de fora, do meio onde eu estou, e daquilo que eu penso de mim mesmo. Né? A gente brinca com a criança, fala isso, ela fala a palavra errada. Né? E eu gostava de falar a palavra errada, aí a gente ri.
Já passou por isso? Aí a pessoa, o que que ela pensa ali quando você riu dela? Que ela fez alguma coisa errada. Tem pessoas que vão levar na brincadeira, tem crianças que vão rir também, mas vai ficar aquele sentimento de que eu não sei fazer, então eu tenho que fazer direito. E eu quero sempre apresentar para o outro. Então, o perfeccionismo, ele vem daquela crítica da sua autocobrança, da sua crítica, que você tem que fazer de acordo que fica num padrão de uma excelência tal que ninguém vai te avaliar. Mas nem você consegue se avaliar. O outro fala, tá bom, tá excelente. Não, não tá bom. Não, vamos começar a celebrar aquilo que você alcançou. Pode melhorar? Aí você vai perguntar para o outro. Você quer que eu faça melhor? Pode ser melhor? 10 horas e 57 minutos em Brasília, 10 e 57. Doutor Aguinaldo ainda há pouco falou que acho que está acontecendo alguma manutenção aí na Samambaia, na linha da internet, né? Pode ser a minha internet mesmo aqui. Ok, voltei. E aí, pastor Elber, é justamente fazer essa pergunta nisso. Eu posso melhorar? No que eu posso melhorar? O que eu posso fazer? E esse é o momento que a gente vai trabalhando a cada dia. Por isso que no setting terapêutico, pastor Elber, quando a gente fala aqui no programa, que a gente está falando de forma geral, certo? E aí eu preciso estar atento em cada passo, em cada etapa que a pessoa está vivenciando. Qual é o sofrimento que ela está vivendo naquele momento? Qual é o padrão que ela colocou para a vida dela, que ela não tem alcançado? O que ela tem que ser perfeita? E por que e da onde veio esse perfeccionismo? Né? Veio de algo que ela aprendeu, que ela gosta de fazer bem, porque às vezes, olha só um detalhe, a pessoa se critica tanto porque a autoestima dela está baixa. Lembra que nós falamos sobre autoestima? Então a pessoa assim, ela não consegue valorizar aquilo que ela tem, ela acha que tudo que ela tem, o que ela é insuficiente. Percebeu agora? Então, eu preciso estar atento e ver assim, como é que está a minha autoestima? Como é que eu estou vivenciando tudo isso daí? Essa é uma das questões, que é onde vem o problema. Vamos às perguntas? Vamos lá. Eu vou direto às pessoas que fizeram perguntas e comentários, né? Até para a gente poder ganhar tempo aqui, né? Lá no chat, a Elisa Thelman, acho que é assim que pronuncia o nome dela, ela está dizendo assim, ó: pastor, não ficar satisfeito com o desempenho das coisas que nós fazemos, aí ela botou entre parênteses, até dentro da igreja, é assumir uma posição de juiz? Significa algum pecado? Não ficar satisfeito com o desempenho das coisas que nós fazemos, eu preciso somente saber o seguinte, por que eu não estou satisfeito? É porque eu posso fazer melhor? Né? Primeiro detalhe isso. Porque a gente fica pensando o seguinte, será que é pecado isso? Eu ficar me cobrando? Eu posso fazer melhor. Por exemplo, eu estava aqui, eu e o Gabriel aqui, quando nós chegamos, estavam tentando ver a questão da iluminação. Né? O melhor que eu cheguei foi esse daqui. Né? Aí chegou um momento, ele falou assim, olha, você fica agoniado. Não, às vezes eu fico agoniado também, então, mas eu sei que isso faz parte do jeito de eu ser. Né? Então, cheguei no padrão que eu encontrei. Vai ficar esse aqui. Eu vou procurar melhorar? Vou. Eu estou dentro da igreja, né? Eu posso fazer algo, e por que eu estou, o que eu estou fazendo ali dentro da igreja? Né? Eu estou fazendo algo para abençoar vidas, e se eu posso fazer melhor, o que é esse melhor? Qual é o padrão desse melhor? Né? Eu não tenho que ficar me julgando porque e nem julgar o outro, porque o padrão é o padrão de Cristo dentro da igreja. Né? E você vai abençoar a vida. Então, se você consegue fazer bem, o que você faz está se alegrando, né? Está conseguindo levar vidas a viver um momento diferente, se alegre com o que você tem conquistado. Pode melhorar? O que você pode melhorar? Pergunte com o seu líder ou alguém que possa te ajudar em relação a isso. Né? A gente acha que a gente sofre, né, por questões que, na realidade, muitas vezes elas não estão ali. É um monstro que nós criamos. Né? Então, eu não preciso assumir, você não está assumindo, você só está se criticando o tempo todo.
É o que nós estamos falando. A autocobrança te coloca numa crítica, numa autocrítica de que nunca está perfeito. Mas você pode alegrar com o que você fez, talvez melhorar um pouco mais se achar que precisa. Muito bem. Indo aqui para uma próxima perguntinha ou comentário, a pessoa está dizendo assim, é a Beatriz Farias, ela está dizendo: a paz, pastor, gostaria que o psicólogo falasse um pouco sobre o transtorno de borderline. Esse é um tema que eu posso trazer futuramente, né? Mas é aquele que está, geralmente, o que a gente fala da pessoa que ela está sempre nos limites, né? Antigamente falava de personalidade limítrofe ali, ela está sempre buscando, né, aquilo que ela... Ou melhor, vamos lá, eu vou fazer o seguinte, vou trazer esse assunto depois, o transtorno de borderline pelo DSM-5, né? O borderline, o que vem a ser o transtorno? É a pessoa que está sempre nas bordas, sempre procurando trabalhar outras coisas que não vivem em si. Então, o transtorno dele é um transtorno de personalidade, como a gente vê, e tem as suas próprias características, né? Que a gente precisa trabalhar isso de forma tranquila e mais calma, né? Vamos lá, quando você fala assim, ela é uma condição psiquiátrica, se a gente vai lá na pesquisa, você acha tranquilo isso aí, ó. Mas o bom é a gente trabalhar com ele, como que vai fazer. Então, eu prefiro não entrar agora direto, que uma vez eu já falei, e a gente vai trabalhar com ele com mais calma, né? Dos detalhes, isso dali. O que está acontecendo? A pessoa que está nas bordas, que estão nos limites, que estão nas lutas ali. Então, é um transtorno que precisa de tratamento, que precisa de cuidado, né? E tem a característica de buscar as coisas que estão do lado, né? De fora, na condição dela, nos extremos, né? Instabilidade, tá sempre sofrendo, né? As emoções exageradas, tudo isso que vai acontecendo ali é a pessoa que está sempre no limite, né? Está sempre nos extremos, né? E aí ela precisa ver como que está esse transtorno, por que isso está acontecendo, o que ela precisa trabalhar, como que ela pode buscar ali, né? É diferente, tem diferença do borderline para o bipolar, porque os nomes são parecidos, tá? A gente vai ao borderline, ele acha que o borderline, o bipolar é aquele que vai estar lá, de repente ele abaixa o humor dele. E o borderline está sempre lá era chamado de limítrofe, né? Está nas bordas. E aí o que está acontecendo nessa ansiedade intensa, tudo isso que está vendo ali, precisa ser cuidado, precisa buscar ajuda, precisa conversar sobre isso também com um psiquiatra, muitas vezes, tá bom? O perfil FR Serviços Elétricos e Ventiladores está aqui também, falou assim: na minha atividade sempre viso fazer o melhor e melhorando no que é possível. E quando ouço críticas, analiso depois. Ele botou, quando ouço crítica, fico analisando depois. Pode ser um ponto que eu não tinha notado. Pode ser. Né? Agora a questão toda é, quando houve crítica, o que você faz com essa crítica? Né? Por exemplo, a gente está falando ali da autocobrança, é autocrítica, né? Você começa ali. Mas quando eu ouço a crítica dos outros, e às vezes a gente não gosta mesmo, muitas coisas assim, eu preciso avaliar. E avaliar o seguinte, qual o sentimento que está vindo no meu coração em relação a isso? Como é que eu fico depois disso? Eu penso nessa crítica e procuro melhorar, peço ajuda, ou abandono tudo? Então, a questão toda é, sempre que a gente tem uma crítica, ela pode ser uma observação para eu criar um momento de mudança. E aí eu posso também, olha que coisa interessante, eu posso também virar e falar, olha, essa crítica eu acolho, mas não me diz respeito. Eu acho que até aqui para mim é o que eu tenho, que é o suficiente. Então eu preciso avaliar e saber quem eu sou. O autoconhecimento ele é importante para isso aí. Para que eu não viva somente pela crítica dos outros. E aí, pastor? Muito bem. Agora 11 horas e 6 minutinhos. O Reginaldo Araújo está dizendo assim: bom dia, graça e paz, pastores Welber e doutor Aguinaldo.
Sempre bom aprender para não se perder em meio às lutas da vida. Sucesso, Rede 316. E aí ele completou aqui dizendo: muitas vezes sofremos por ver as pessoas reconhecerem o que fazemos e isso precisamos ter cuidado. O emocional pode adoecer e depois levar tempo para sarar, curar. Quer comentar aí, doutor Aguinaldo? Alguma coisa? Posso seguir? Pode seguir. Eu quero agradecer o Reginaldo, porque o Reginaldo é bênção, né? Ele sempre está junto com a gente, e é realmente isso aí, né? Muitas vezes sofremos por causa dos outros, né? A questão toda eu preciso avaliar esse sofrimento e ver se ele faz sentido, se aquilo que eu estou fazendo está confortável para mim, e eu preciso colocar isso para fora. É uma realidade. Então, é muito bom. Obrigado aí, Reginaldo. Márcia Bastos está dizendo assim: bom dia, a melhor rede 316, estou aqui ligada sempre que é possível, é claro. Pastor Aguinaldo, Pastor Aguinaldo sempre com temas edificantes. Deus abençoe sempre suas vidas. Obrigado, Márcia. Pois não, doutor Aguinaldo. Obrigado, Márcia, né? Uma Márcia Bastos. Minha amiga Van Gomes está aqui também. Ela está dizendo: o livro que me ajudou muito a reduzir os excessos foi o Essencialismo, um livro secular, mas com muitas técnicas de gestão que me ajudou a aliviar pesos que não devo carregar. Que legal, muito bom. Obrigado, Van. O nome do livro, Essencialismo. Top demais. Vamos ter aqui. Aí ela disse mais: pastor, pode falar da autocobrança, perfeccionismo e burnout? Isso. Vamos lá. Só lembrando aqui, e lembrando também a Beatriz que perguntou sobre o transtorno de borderline. No próximo eu vou falar mais sobre isso para ela, tá bom, Beatriz? Obrigado pela dica também aí. Nós já falamos uma vez, vamos falar. E a Van... Elisa, não foi Elisa. Tá. Elisa. Obrigado, Elisa. Diferente da minha neta. Minha netinha é Elisa também, mas com E mesmo. Ok, Elisa. Ivan, olha só, lembrando ali, a autocobrança, a gente estava falando, nós vamos nos criticando tudinho, tentando fazer o melhor, principalmente quando a gente tem alguns detalhes da vida da gente que a gente tem que fazer muito perfeito. Todos os dois, a autocobrança é a crítica que eu tenho de mim o tempo todo, nunca estou perfeito, nunca consigo ter um ideal a alcançar e eu não alcanço esse ideal, estou o tempo todo lutando. E aí, com isso, me leva a querer fazer nesse idealismo aquilo que tem que ser perfeito. Eu vou me criticando o tempo todo, vou entrando em estresse, aí vem o burnout. Burnout que é você está no seu trabalho, você tenta fazendo, e o que é o burnout? Nada mais do que é do esvaziamento, né? Das suas energias, né? Quem lembra que nós falamos sobre isso, que você vai acabando esgotando toda a energia. Eu falei no começo que essas angústias, ela traz a gente, ela faz uma queima de energia, um gasto de energia muito grande. Então o burnout, ele não é só por excesso de trabalho, porque também é trabalho, né? Você começa a fazer algo e você não está dando conta, ele quer sempre melhor. E aí é onde nós falamos assim, qual é o momento que você está vivenciando? Por que você está vivenciando essa cobrança? Da onde veio essa crítica de si mesmo, que você não tem capacidade, que você não está conseguindo dar conta, que você tem que chegar e quando alguém fala que está bom, você fala que não está, quando alguém fala que está satisfeito com você, você não está satisfeito consigo mesmo, e você precisa fazer melhor, cada vez um detalhezinho melhor. Um gasto de energia muito grande que vai indo embora. E aí você não está repondo, você não consegue parar e falar assim, gente, como que a gente repõe as energias? Olha que coisa maravilhosa, quando você atinge um objetivo que você traçou, que é realista, você alcançou, e aí você vai celebrar, vai se alegrar. E quando você se alegra, celebra, você faz o quê? Você chega na homeostase, você chega no momento de equilíbrio, e você fala, agora é o próximo passo, agora vamos trabalhar. Mas você está se fazendo aqui agora, repondo as energias. O burnout é o quê? Você
queima energia e não repõe. Queima energia para poder fazer algo da melhor forma e você nunca consegue. E chega um momento, e muitas pessoas, eu já vi isso, que chega um momento que ela entra num desespero tão grande, que começa a chorar e começa a desabar, porque ela percebe que assim, o organismo já não está dando mais recado, não está respondendo. E ela já chegou no estresse, já chegou no desgaste, já chegou na queima de energia total e já entrou em sofrimento. Então, é um momento que para. Aí tem que buscar o psiquiatra, tem que buscar os médicos e tem que falar, olha, é momento de ir para o spa, descansar, né? Buscar um lugar para descanso. Então, isso tudo faz parte da gente estar atento, a gente precisa buscar isso dali, você precisa vivenciar, conseguir gerenciar essa pressão, né, do nível que está ali te levando ao estresse, né? E aí como é que você vai fazer isso? É através de terapia, né? Temos a cognitivo comportamental, temos o psicólogo em si, ele vai buscar trabalhar com você, com terapias, com exercícios, para você identificar os padrões da onde você tem entrado, que tem trazido essa crítica demais, e aonde o que você precisa lidar com isso. Então, essa autocrítica, ela entra em tudo na nossa vida, que ela pode estar no serviço, ela pode estar na sua criação de filhos, você fica se cobrando que você não conseguiu, a gente sempre fica sofrendo por isso, às vezes no matrimônio, no relacionamento, nas conquistas, então você está se cobrando o tempo todo, e às vezes você elegeu um ideal, em que esse ideal, você já até alcançou, você só não conseguiu perceber. E aí você vai precisar dar conta disso daí. É o momento de parar, é o momento de avaliar. É aquele texto que eu falei de Mateus lá, né, quando Jesus fala para o discípulo, olha, vem, para um pouquinho, larga o fardo de vocês, pega o meu aqui, vamos trocar, eu carrego o seu fardo. Vamos viver com mais leveza. Cuida um do outro. E deixa que o restante a gente vai trabalhando, vai fazendo. E isso é importante. Então a gente está aí para poder ajudar, pastor Elber. Muito bem. Tem uma participação aqui por áudio, doutor Aguinaldo. Vamos ouvir. Bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz, povo de Deus. Aqui é Maiara, sua psicóloga, direto da Caucaia. Peço perdão pela ausência essas semanas. Precisei aí tirar umas semanas para descansar, para me cuidar e principalmente para estar de joelhos adorando ao nosso Deus, que é grandioso, maravilhoso, né? Um cheiro, meu povo. Fiquei sabendo que quinta-feira eu estou com vocês. Louvado seja Deus. Próximas quintas estaremos juntinhos, né? Se Deus permitir, né? Porque o Senhor pode voltar, né? Até lá Ele pode chamar a gente. Mas eu já estou com um coração muito grato, meus irmãos, muito gratos, porque Deus é muito, muito bom. Um cheiro pro meu amigo Aguinaldo, Elber, Luiz, para esse povo lindo da Rede 316. Eu não dou alô aqui, mas eu fico escutando todo dia. Cheiro, meu povo, amo vocês. Estava sumida a nossa querida doutora Maiara Ferreira, né, doutor Aguinaldo? Doutora Maiara ela tirou umas férias para poder resolver algumas coisas. Bênção de Deus, chamei ela estaria vindo hoje, mas hoje ela não pôde, então está previsto para a semana que vem estar conosco, né? E aí nós vamos trabalhar isso daí. Se não for semana que vem, na outra ela vai estar. A gente vai dar uma forma que ela precisa estar com a gente aí. E é bênção de Deus. Obrigado, Maiara. Um abraço aí. E como a gente manda abraço, né? Ela manda o cheiro, né? Então a gente vai aprender. É o cheiro cearense, olha aí. Isso. Tem uma querida aqui, doutor Aguinaldo, que passou e disse o seguinte: eu faço enxoval de bebês. E quando termino, acho que o cliente nunca vai gostar. E acho que ele vai ver falhas. Mas os clientes sempre amam o meu trabalho. Que legal. Ela até escreveu aqui, doutor Aguinaldo, ela escreveu aqui, pode dizer meu nome. Então, sendo assim, é a nossa querida irmã Nice Cunha, né? Nice Queiroz, que está lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Que legal. Ela é da Igreja Batista Sumaré, lá em Mossoró, lá no Rio Grande do Norte.
Um abraço, Manice. E aí fica aquela pergunta assim, ela falou que, olha, ela acha que eles não vão achar defeito, né? E eles sempre gostam. A pergunta é, aí pode responder outra hora, pode responder depois, né? A senhora fica desmanchando e fazendo de novo, desmanchando e fazendo de novo, ou então assim, o cliente já está aqui, está pronto, agora eu posso melhorar e eu vou ver o detalhe. Se ele gostou, tranquilo, a gente pode fazer modelos diferentes. Porque uma das coisas que seria, pastor Elber, seria o seguinte, a pessoa é tão perfeccionista que ela assim, esse ponto aqui deu errado, aí tira tudinho e vai fazer tudo de novo. Olha o gasto de energia, depois de tudo pronto, desmancha tudo de novo, faz e vai fazendo isso, né? E para quem faz crochê, tricô, e aí tem o aceitável, tem o dentro do padrão que está ali e tem o excelente, né? Então, geralmente, quando faz assim, que o cliente gostou, está de excelência ali, tranquilo. É como que você está se sentindo, e essa é a alegria que a gente precisa ter. Maravilha. Uma outra ouvinte lá disse assim: é uma das faces do orgulho também, né, pastor? Perfeccionismo. Sim, às vezes ela entra na face do orgulho, que a gente não quer ouvir do outro é, uma crítica. A gente só quer aprovação. E a gente tem aprovação, mas nem sempre tem 100%. E às vezes o orgulho faz isso. Aí eu preciso saber quando ela está no orgulho, e aí a gente vai bater nesse papo e vai conversando. Tem pessoas que têm orgulho até para aceitar, não aceita ajuda de jeito nenhum porque é orgulhosa. Então tudo isso vai mexendo nas emoções, né? É como que eu posso vivenciar isso aí. Muito bem. Tem um outro ouvinte aqui, está dizendo o seguinte: grato a Deus pela vida de vocês. Se fosse possível, o pastor Eginaldo, como lidar com isso no contexto de igreja? Sofro muito com isso em todas as áreas. Podia perguntar de novo, pastor Elber? Ele não tocou, ele não especificou aqui qual o assunto, né? Não sei de que literalmente ele está falando, mas ele está dizendo assim, ó: grato a Deus pela vida de vocês. Se fosse possível, o doutor Aguinaldo, como lidar com isso no contexto de igreja? Isso aí que eu não estou lembrado do que foi. Ele falou: sofro muito com isso em todas as áreas. Será que é o perfeccionismo? Pode ser o perfeccionismo, a autocrítica. Vamos lá. Vou colocar de uma forma bem geral. Primeiro detalhe: o que você faz bem na área cristã, dentro da sua igreja? Porque muitas vezes a gente pega muita coisa para fazer e aí não consegue fazer nenhuma delas boas ou perfeitas, dependendo do seu nível. Então, assim, se você é bom numa área e mesmo que tenha necessidade na outra, e você sabe, treina outras pessoas, mas faça aquilo que você faz bem e se alegre com aquilo que você tem feito, porque vai levar outras pessoas também ao crescimento. Ensine outras pessoas a fazer aquilo que você está fazendo, que você pode fazer, né? Porque muitas vezes nós nos cobramos e aí queremos justamente isso. Nós fazemos muitas coisas e aí eu não consigo, eu canto, eu dirijo, aí no final você está fadigado, sofrendo, e vai ter alguém que a gente, quando está fazendo muita coisa, a gente falha em alguma coisa, né? Às vezes você esquece um detalhe, e quando alguém e sempre tem alguém que vai falar naquele detalhe que você esqueceu, e aí você sofre. Então, escolha uma ou duas coisas que você dá conta e faça bem, e trabalhe justamente isso, e treine outras pessoas se for possível. É a melhor forma. E aí você vai estar mais tranquilo e vai sofrer menos, né? Porque a igreja tem demanda para todo mundo. Verdade. Tem uma outra mensagem aqui de uma outra ouvinte, ela está dizendo assim, ó: sou muito insegura e estou com 3 anos tentando terminar os estágios da faculdade. Aí ela aproveitou e falou: orem por mim, por favor. Amém. Vamos orar. E aí a questão toda se é inseguro, o que traz essa insegurança? Busque ajuda. Porque senão você vai desistir. Então, assim, olha, são 3 anos de estágio, ele dá para fazer. Às vezes a insegurança a gente tem, por exemplo, a gente vai, qualquer estágio, porque a gente vai ser avaliado. Então, geralmente o estágio tem um supervisor. Converse com o supervisor, aprenda ali o que esse supervisor vai exigir, pelo menos o mínimo,
ou o que é necessário, e faça pelo menos o necessário para você fazer. Ah, não, eu quero fazer algo excelente. Então pergunta qual é a excelência, o que você vai precisar de fazer, como que você vai chegar. E aí, assim, não deixe de fazer, né? Mesmo com insegurança, vai e faça. É a melhor coisa, pastor Elber. Muito bem. 11h21, doutor Aguinaldo. Tem mais uma participação aqui, um áudio, né? Eu não sei o que está no áudio, mas vamos lá, vamos ouvir. Bom dia, pastor. Não, pastor. Estou sentindo esse problema aqui. Fiquei a vida toda tentando ser perfeccionista, no cuidado com a família, com casa, e agora com os pais, e agora eu estou percebendo que não dou conta. Minha filha já falou para mim, mãe, você tem que aprender a falar não. E aí antes eu queria tudo para ontem, hoje eu estou querendo tudo para depois da manhã. Então, às vezes, o corpo da gente já está nos ensinando, né? Não dou conta. E aí vem os problemas de saúde, a pressão alta, e etc, etc, etc. Então, muito bom. E pena que a gente só aprende depois que apanha e que sofre bastante. Mas muito válido esse assunto. Deus abençoe. Amém. Tá vendo, pastor Elber? É justamente isso aí que falamos. Quando você vai sobrecarregando o emocional, o corpo vai sentir. É a pressão alta. E aí, assim, a gente sempre se cobra. Mas que bom que pelo menos está aprendendo. E vão aprender todos os dias. Um dia de cada vez. Né? E se alegrar com o que já conquistou. Muito bem. E para a gente encerrar aqui, doutor Aguinaldo, a minha amiga Van Gomes, ela está dizendo assim, meu marido diz, o ótimo é inimigo do bom. E se ouve por aí, o feito é melhor do que o perfeito. Acho que o senhor falou hoje, né? Sobre Eu falei essa palavra também, que eu tinha ouvido justamente essa fala. É isso mesmo, Van. E aí, assim, a pessoa que sempre está exigindo, ela vai colocar isso, né? Ah, o ótimo é inimigo do bom. Você fez bom, mas pode fazer ótimo? Peraí. Eu tenho todos os recursos para fazer o ótimo. E o ótimo é o ideal que eu vou concluir? Sim. Eu vou então treinar, vou fazer. É aquela busca da excelência. Mas o que é melhor? Você concluir o que você precisa e deixar ele feito dentro de um padrão, ou ficar tentando fazer o perfeito e não conseguir. E aí, muitas vezes, você precisa entregar aquilo ali e melhorar. Então, é melhor que você produza mais com leveza. Viver a vida. Isso é importante. Ok, pastor. Chegamos no final? 11h24 em Brasília, 11h24 em Brasília. E assim, então, a gente encerra o nosso No Divã da Rede de hoje. Quinta-feira que vem, permitindo Deus, a gente vai estar com mais uma edição do nosso No Divã. Acabou de chegar uma perguntinha aqui, doutor Aguinaldo. Fala ela rapidinho antes que eu saia. Eu tenho uma grande dificuldade com detalhes, diz aqui o nosso ouvinte. E no momento estava sobrecarregada com as coisas da igreja. Olha aí. Certo. Aí é justamente isso, detalhes, né? Primeiro, o que está te sobrecarregando? O que você pode aliviar o fardo? Passar para os outros. Pedir alguém, chamar alguém para te ajudar. E aí, sim, quando você estiver mais aliviado, aí você pode trabalhar detalhes. Se não, sobrecarregado, você não vai conseguir fazer o detalhe. Aí é só o feito mesmo. Não perfeito, mas vai ter que ser feito. Então é cuidar disso daí. Pastor Elber, semana que vem, nós temos como tema ansiedade, quando a preocupação rouba a paz. Só que, e a doutora Maiara estará conosco. Isso é a nossa previsão. Porém, eu estou sob aviso de alguma coisa no trabalho. Então, pode acontecer de semana que vem a gente ter uma reprise de um programa e fazer, tá bom? Mas, a princípio, o tema da semana que vem, ansiedade, quando a preocupação rouba a paz. E estou devendo, então, para a Elisa o transtorno de borderline. Maravilha. Obrigado, querido. Deus te abençoe. Obrigado aí mais uma vez pela participação. Bom almoço, bom trabalho. Papai do Céu te abençoe e te guarde até quinta, então.
Amém. Um abraço a todos e obrigado pela participação de cada um aí. Forte abraço. A Jaimara, né? Chegou rapidinho dando boa tarde aí. Né? Bom dia e não é uma boa tarde para vocês também. Valeu, obrigado, queridão. Deus abençoe a sua vida. Bom demais tê-lo aqui junto com a gente. Você ouviu Divan na 316, com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divan na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.